Jesus é a sua razão de viver. A Paraíso FM orgulhosamente apresenta a Palavra de Deus mais próxima de você. A partir de agora, o pastor José Neto apresenta Razão para Viver. Razão pra viver. No mundo não há. Eu tanto procurei, mas foi só ilusão. Feri meu coração, perdido caminhei sem direção. Razão pra viver, tão perto do fim. Me vi assim, sem solução, na desilusão, sem razão pra viver. Me vi caído ao chão, tentando caminhar, me vendo assim, Jesus quis Ele me ajudar. Firmou os meus passos, limpou os meus olhos, tirando a tristeza do meu coração, me fez feliz. Encontrei Jesus, encontrei prazer, encontrei a paz, encontrei em Jesus razão pra viver. Encontrei Jesus, encontrei prazer, encontrei a paz, encontrei em Jesus razão pra viver. Foi bom te encontrar. Foi bom te encontrar, foi bom nós nos encontrarmos aqui mais uma vez, eu nos estúdios da Nova Paraíso FM e você aí no convívio do seu lar, quem sabe no seu veículo ou na sua casa, nesse período de contenção, nesse período de reflexão ou nesse período de confinamento que alguns levam assim tão a sério que parece-me que não terão mais oportunidade de viver a não ser enclausurados. Ok? Que Deus abençoe a sua vida, ou melhor, continue abençoando a sua vida. Hoje que é dia 7 de abril, esse mês tão maravilhoso, esse mês que para muitos é um mês marcante, porque existem datas especiais no mês de abril. No domingo passado, o mundo cristão, não evangélico, comemorou o Dia de Ramos, não é? Em que as pessoas relembraram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em que se colocavam ramos para que o mestre entrasse, embora montado em um jumentinho, mas eles cantavam: Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Lamentamos que ao final de toda essa trajetória, Jesus entra em Jerusalém, ele olha Jerusalém, e ele não tem a atitude que eles esperavam. Eles se decepcionam e disse: nós não queremos um rei assim.
E a partir de então, eles passam a hostilizá-lo. Bom, estou dizendo do mês de abril. No mês de abril, nós sabemos que é o mês em que também se volta para essa entrada triunfal, que leva Jesus ao Getsêmani. E vem aí, então, o domingo de Páscoa, que este mês deste ano as pessoas estão preocupadas, como é que nós vamos comemorar, se está tão difícil comercializar o chocolate, não, essa coisa toda. Gente, Páscoa não é chocolate. Chocolate, ixi, eu também sou aficionado em chocolate. Como muito chocolate. Mas em todas as épocas. Há de ver que existe esses ovos de Páscoa, às vezes apenas um, custa R$100. E aí fica pensando que exploração em uma data que não é para ser explorada desta forma, mas, enfim, cada um com a sua realidade. Mas nós teremos o domingo de Páscoa, nós teremos, ou melhor, antes, nós teremos a sexta-feira considerada santa, crucificação do Senhor, nós teremos o domingo da ressurreição. São coisas, eu estou aqui separando um e outro, mas estão no mesmo final de semana. Então nós teremos o mês de abril, um mês, vou dizer assim, mais voltado para a religiosidade. E que este mês de abril realmente nós possamos não estar revestidos de religiosidade, mas da verdadeira fé em Cristo, que produz mudança em nós, produz comunhão com Ele. E através desse Cristo, que é o Jesus que nasceu na manjedoura, nós possamos ter a nossa vida transformada. Porque a própria palavra nos diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É Ele que nos religa a Deus. Uma vez que todos nós, por mais bondosos que somos, de nós mesmos, nós não alcançaremos nenhum mérito, nenhum perdão, nada. A não ser o dia a dia, que todos nós alcançamos, o sol que nasce, a chuva que cai, o ar que respiramos, todos respiram. Aqueles que temem a Deus, aqueles que não temem a Deus, recebem o sol, a chuva, todas essas benesses, que revelam, sim, a presença de Deus, todas as coisas juntas revelam a ação de Deus. Mas isso não obriga ninguém a dizer, e não dá mérito a alguém dizer que por isso, por reconhecer esta presença de Deus através da natureza, das coisas criadas, da lua avermelhada que teremos esta noite, que sempre é algo assim fantástico. Ontem eu estava vendo a claridade, a beleza lunar. Hoje me parece que ela aparecerá avermelhada. Todas essas coisas manifestam o que? Um Criador. Mas não traz à minha vida nada de novo se eu não aceitar o plano redentor de Cristo Jesus, que passa pelo Calvário e passa pela ressurreição. Então, que esse mês de abril que nós estamos, além de tudo que nós estamos preocupados com a mídia, com aqueles que vão, com aqueles que estão, que podem estar contaminados, em contato com isso, com aquilo, é um mês de aperto. Mas é um mês de transformação, é um mês de ressurreição, é um mês de milagre. Eu creio em milagre. Eu creio no poder da ressurreição. Eu creio na cura das pessoas. Eu creio na libertação das pessoas. E nós, falando em cura e libertação, nós temos aqui algumas pessoas, irmã Vitória Costa, que está nos cumprimentando, e dizendo que a Letícia, ok, estou no programa
pastor tal. O Jonadab, irmão Joaquim, irmão Ruth, irmão Sidney, querendo agradecer as orações de todos os irmãos que estiveram orando por mim. Quem está enviando é Letícia que conhecemos desde petitinha, não é, Letícia? Deus continue te abençoando, e a Letícia está agradecendo a Deus pelas orações, pela vitória que ela alcançou, passou por uma cirurgia, passou por momentos difíceis, mas está restaurada, e ela está oferecendo o programa para a Daiane, para a Jamile, e dizendo, fique em paz, Letícia. Quem está dizendo, Vitória Costa, e nós oferecemos todos os louvores e toda a palavra para a edificação de todos vocês. Irmã Josiane Gonçalves da Silva, a paz do Senhor, Deus continue abençoando a minha vida e a sua vida também, que bom tê-la no programa Razão para Viver. Nós vamos de louvor, e vamos de um louvor diferenciado. Eu procurei este louvor com a letra... saiu um pouquinho do ar aqui, ok? Deixa eu ver. Ok, voltei. Eu mesmo que provoquei esse mal. Eu procurei a letra e a música na harpa cristã e eu não consegui localizar. Então, este é o louvor oferecido por minha mana biológica, Célia Regina. Ela faz parte, é membro da Congregação Cristã no Brasil. Então, oferecendo a ela e a todos nós o louvor, a mão de Deus. Cristo Jesus, a sua mão me dá. Cristo Jesus, a sua mão me dá, oferecendo a todos nós do programa Razão para Viver. Vamos de louvor. Nada, portanto, me faz parar.
Muito bem, está aí este louvor oferecido à minha mana caçula, que já está com seus 40 e tantos. Lembro-me de pegá-la piquititinha quando acabara de nascer, e hoje ela é a mais animada da família, né? Com 8 netos, uma alegria grande. Deus continue abençoando minha Célia Regina, minha mana, que serve a Deus, e este louvor é para um relevo espiritual dela e de todos que gostam desse estilo de louvor que toca o coração e a alma. E nós vamos, hoje é um programa daquele louvor raiz que a gente traz lá do fundo do baú. A nossa gratidão a Aloísio Braza, Deus continue abençoando. Laís conseguiu, não é 48, meu Deus, não é 24, não é 36. Isso está desafiando o nosso quociente de inteligência. Meu Deus, Laís, tu sabe o que a gente está falando. Eliseu, Deus continue abençoando, irmã Josiane, todos vocês que estão em sintonia com o programa Razão para Viver. Hoje é terça-feira. Essa semana parece que não está passando, é terça-feira ainda ou já é quarta? Terça-feira ainda. Deus continue abençoando a sua vida, o seu coração. Nós vamos de louvor, mas antes do louvor nós vamos de palavra. E a palavra de Deus hoje, que está na Bíblia online, ela está no Salmo de número 51. O Salmo de número 51 é o salmo que revela. Eu vou aqui parafrasear o texto, não, eu vou aqui simbolizar também, não, vou aqui usar de uma alegoria. É o salmo que mostra a nudez de Davi. É fato. Nós só conhecemos o Davi que mata gigante, o Davi grande rei, o Davi que construiu um grande palácio, o Davi que doou montanhas de ouro e prata para a construção do templo. E às vezes nós não conhecemos o Davi do Salmo 51, a nudez de Davi. Eu estou dando aqui um pré-tema. Nós vamos ler, e a partir do Salmo 51, nós vamos tirar a nossa reflexão desta manhã do programa Razão para Viver, baseado no Salmo 51, versículo de número 14, que diz: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Duas situações bem conflitantes para o ser humano estão expressas no Salmo de número 51, que nós estaremos refletindo a partir da metade do programa. Mas nós temos também a outra reflexão do texto paralelo que está na Bíblia online, que está no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 16. É também um capítulo de tristeza, porque é um capítulo de prenúncio de despedida. E o versículo de número 20 diz: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O que o texto, na verdade, está dizendo: enquanto você chora e se lamenta, é possível que alguém se alegre. É possível que enquanto você esteja triste, alguém esteja rindo e zombando até de você. Mas a palavra do Senhor Jesus era para os seus discípulos e para todos nós: a vossa alegria, a vossa tristeza se converterá em alegria. Essa é a nossa grande conquista. Eu disse em alguns programas anteriores, se não foi na sexta, foi na segunda, que nada é para sempre. No nosso mundo terreno, nem o bem é para sempre e nem o mal durará para sempre. Tudo passa.
Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas nesta manhã, e nós vamos de louvor, como diz a linguagem popular, o louvor raiz, aquele que a gente tira lá do profundo do baú, e nós vamos com uma dupla que eu não conheço, um hino, Alma Cansada. Para aqueles saudosistas, vamos então para a Alma Cansada, no programa Razão para Viver, 11 horas e 22 minutinhos. Que maravilha! Oferecemos a todos aqueles que já estão na idade acima dos 60, convivendo como se tivesse em pleno culto, em pleno momento especial, ouvindo nos púlpitos das igrejas o Alma Cansada. Quantas vezes ouvi? Irmã Elisete de Almeida, lá do Vale do Jequitinhonha, não, Elisete não tinha nascido, não tinha. É antes de Elisete Almeida. Agora João Alexandre, meu João Alexandre, o senhor já
já estava firme e forte aí, fazendo arte, né? Agora, a Bia Cavinato, não, a Bia Cavinato é da turma da modernidade desse tempo que nós estamos vivendo nesses últimos 15, 16, 17 anos, né, Bia? Bem-vindo ao programa Razão. Isso é para ajeitar aqui a garganta, mas está enroscando esse trem aqui na garganta, né? Bia Cavinato, bem-vindo ao programa Razão para Viver. Nós temos também Ercília dos Santos, a paz do Senhor. Sou da Assembleia de Deus em Pacaembu, interior de São Paulo. Está pedindo as orações pelos filhos e especialmente para a filha que é enfermeira. Irmã Ercília, eu imagino que o seu coração fica apertado, tendo a sua filha como uma das milhares de profissionais da saúde que estão todos os dias nos hospitais, nos postos de saúde, nos socorros, nas UTIs, em todo o setor de saúde no nosso Brasil. Igualmente a sua filha sente momentos de dificuldade. Ainda hoje pela manhã ouvi um áudio de uma enfermeira aqui de nossa cidade, pedindo as orações, pois em muitos momentos eles parece que são tão fortes. Mas ela confessou e disse que tem momento que desaba, porque está lidando, embora a Santa Casa de Limeira não tem aí nenhum caso confirmado de alguém que esteja lá internado, mas tem várias suspeitas. Eles têm um contato direto com todos. Isso mexe com a mente, isso mexe com o emocional. A capacidade de raciocínio fica lenta por causa da extensa carga de trabalho. Além da extensa carga de trabalho, a responsabilidade. Não pode ter erro, porque se lida com vidas. Não é apenas na aplicação de medicação, mas é no cuidado, na transmissão, na asepsia. Tem que ter um equilíbrio acima da média. Mas parabéns a todos da área de saúde. E nós nos comprometemos no final do nosso programa, irmã Ercília, estarmos orando por sua filha. Não temos aqui o nome, mas estaremos intercedendo, assim como estaremos intercedendo por todos os profissionais de saúde da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Estaremos orando sim, irmã Ercília. Deus continue abençoando. Essa é a nossa preocupação. Sim, nós temos aqui também pedido de oração. Está em sintonia, irmã Rosana, que está pedindo as orações por ela e por toda a família. E pedindo pelo aniversário da Amanda. E solicita o louvor, tua presença com Paulo Neto, que nós apresentamos, nós oferecemos para o elevo espiritual da filha Amanda, filha da irmã Rosana, aqui do Santa Adélia, que está ligadinho conosco. Irmã Rosana, Deus continue te abençoando e desejamos a Amanda toda a felicidade. Que ela possa comemorar da melhor maneira possível, de maneira, logicamente, não sei aqui a idade, mas de maneira responsável, nesse período em que nós estamos de contenção, de confinamento, mas que haja um grande momento da família, se alegrando com o aniversário da Amanda. Desejamos longevidade, com saúde física, emocional e espiritual, que todas as bênçãos do Altíssimo estejam sobre a vida da Amanda, os nossos parabéns. E nós vamos então de Paulo Neto, que já é o fundo musical do nosso programa. Nós oferecemos então a Amanda e felicitamos, desejando as mais ricas bênçãos de Deus. Paulo Neto, tua presença. Entre no quarto,
feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Maravilha! Mexe com tudo, mexe com a alma, mexe conosco. Mas Sara, essa é a presença do Senhor. A presença é tão boa, tão gostosa, que sara a gente, que nos faz mais leve, nos faz mais comprometidos e nos faz mais responsáveis pelas nossas atitudes. Eu estou dizendo isso porque já são 11 horas e 36 minutinhos e nós vamos para a palavra de Deus e nós temos dois textos que mexem com a gente. Dois textos na palavra de Deus que em algum momento parece que destrói, mas reconstrói.
Nós temos no Evangelho de São João, capítulo número 16, está aí na sua Bíblia online, está apenas uma reflexão que é a do versículo, deixa eu encontrar o que está aqui, ok, do versículo 20. Quando o Senhor Jesus disse que, na verdade, haveria choro e lamento para aqueles que estavam ao lado dele, que eram seus discípulos, seus seguidores. Enquanto eles estivessem tristes, o mundo, aqueles que não tinham compromisso, que não eram seguidores de Jesus, estariam alegres. O mundo o alegrará, enquanto vocês estão tristes. Mas isso muda. Que ele estava dizendo, isso não durará para sempre. Que virá um momento em que essa tristeza de vocês se convergirá ou se converterá em alegria. O que Jesus estava dizendo? Na verdade, Jesus estava preparando para deixar os seus discípulos, era despedida. E toda despedida, seja ela por curto espaço de tempo, seja ela mais prolongada, seja ela por um tempo imprevisível, é despedida. E quando você observa duas pessoas se despedindo, por mais que se abracem, por mais que possam demonstrar o seu afeto, o seu carinho, eles se despedem e depois o quanto a pessoa está visível aos olhos. A gente vê mesmo muito isso nos setores de embarque, nos aeroportos, e em algum momento da vida você vê isso também. Quem vai, se vai para o seu compromisso, e aquele que fica vai alongando aquela distância, e a pessoa fica naquela angústia. Como eu já ouvi muitas pessoas dizer, dá vontade de sair correndo, ir junto. Os discípulos estavam vivendo nessa ansiedade. Jesus estava se aproximando, estava próximo ao momento de dar a sua vida. E por mais que ele explicava aos discípulos, eles não entendiam. E o capítulo 16 do Evangelho de São João, ele está dizendo, vocês não vão ficar só, eu vou enviar o Consolador. Sabe quando alguém para você é insubstituível? Por mais que se apresente uma outra alternativa, você não quer nem saber essa característica dessa outra alternativa. Jesus está dizendo, virá o Consolador. Ele vai convencer o mundo da verdade, do juízo, da justiça. Ele vos fará lembrar de todas as coisas do Pai. Ele consolará o vosso coração. Eles não estavam nem um pouco preocupados com isso. Eles queriam Jesus. Jesus insubstituível naquele momento. Jesus explicando. Vocês vão ter realmente um momento de tristeza, mas vai passar. Muitos vão se alegrar com a tristeza de vocês. Muitos vão se alegrar com a minha partida. E nas entrelinhas nós podemos entender que Jesus estava dizendo, é possível que ele talvez até dizendo, está vendo, vocês seguiram, olha, agora ele abandonou vocês. O que adiantou vocês seguirem? Ele está indo, ele foi. E para o mundo de então, que muitos não criam na ressurreição. Não, eles não criam, a maioria não criam na ressurreição. A influência do gnosticismo era enorme. E os gnósticos ensinavam, ele estava infiltrado naquele meio, ensinavam que o divino, ele não se mistura com o humano. Porque a partir do momento que o divino se mistura com o humano, ele se torna impuro. E eles continuavam pregando que Jesus não era o Cristo.
porque ele havia se tornado humano. A partir do momento que ele nasceu em uma estrutura humana, ele deixou de ser puro. E eles, além de pregarem que isto não era possível, dizendo que Jesus era apenas um fato histórico, é apenas a ilusão para alguém. É por isso que quando você estuda o Jesus histórico, o Jesus, o Cristo, o Jesus religioso, o Jesus do judaísmo, o Jesus que veio e nasceu, mas deu a sua vida. Nós estudamos as diversas facetas do Cristo, do Jesus, e principalmente os Jesus históricos. Alguns dizem, não, ele foi simplesmente mais um profeta. Nada mudou. Como nada mudou? Se até mudou a própria história, o antes e o depois de Cristo, mudou tudo. Mas voltando aqui, os gnósticos diziam, não, Jesus não é esse santo que vocês dizem, não se chore com isso. Ou seja, olha, o mundo vai zombar de vocês. Mas a tristeza de vocês não é para sempre. Eu vou ressuscitar. No momento do desespero, às vezes você não consegue tomar posse da palavra e dizendo que vai acontecer alguma coisa diferente daquela que está ali diante de você. Era eles olharem para Jesus e dizer, não, o Senhor só está nos consolando com palavras. Semelhante àquela pessoa que está se despedindo e dizendo, não fique triste não, eu volto logo. Mesmo que não volte mais, está dizendo, eu volto logo. Estou dizendo no aspecto humano, eu volto logo. Tenha paciência, fique em paz, a vida segue. Não está tudo terminado, não está tudo perdido. Para os discípulos era isso, ele falar de ressurreição, falar que a alegria voltaria, era apenas palavras de consolo. Mas, na verdade, Jesus ressuscitaria. E ouvindo, porque assim estavam perto de Jesus, mas quando se ausentava, vinham os gnósticos dizendo, e ele nem é santo. Porque se ele fosse, ele não teria se tornado humano, ele não estava no meio de vocês. Colocando em dúvida a palavra que eles viviam. Por isso que João, no capítulo 1, diz que Jesus é a própria palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E se fez carne e habitou entre nós. O verbo, a palavra que não se destrói. Ah, como é bom falar desse grande amor do Senhor. São 11 horas e 44 minutinhos. Eu preciso voltar ao texto correlato do Salmo 51, mas eu não posso, sem antes, falar mais um pouco de João 16. E por mais, você olha desde o versículo 1, está aqui na minha tela, diante, é por isso que você me vê fixado aqui, é por causa da tela. Está dizendo dessa alegria que seria suprido por quem? Pelo Consolador. É possível que mas o Consolador é diferente do Senhor? Sabe, a pergunta é diferente do Senhor? Não, ele vem do Pai, vocês não vão poder abraçar, ele vai consolar. Não, nós queremos só o Senhor. Nós não queremos que o Senhor vá. Quando você olha todo o capítulo 16, você vai ver do 1 ao 4, falando do que Jesus estava passando. A partir do 5 até o 11, ele fala desta presença que ele teria com eles. Se você pegar do 12 ao 15, fala dessa vinda do Consolador do Espírito Santo, através do Espírito Santo. Era um novo momento. Ele dizia, não, nós não queremos um novo momento, nós queremos o Senhor, que o Senhor não vá. E Jesus estava dizendo, olha, vocês precisam entender que o momento que eu e você estamos passando é semelhante a uma mulher que está prestes a dar à luz. Chegou o momento, chegou a hora de nascer o bebê. Mas onde está isso na palavra? Eu estou lendo o Evangelho de São João 16, 21. Quando ele diz, olha, a vossa tristeza se transformará em alegria, ele dá o exemplo de uma mulher prestes a dar à luz, chegou a hora, e ela, entre a dor
o sofrimento, não tem para onde ela escapar. Ela precisa dar à luz. E de repente o bebê nasce. Ela olha para o bebê, esquece a angústia. A alegria volta. A vida voltou ao mundo. Está dizendo a mesma coisa. Vocês vão ficar tristes por 3 dias, mas eu voltarei, a alegria voltará em vocês. E mesmo quando eu não estiver, o Espírito Santo, ele transformará essa tristeza em alegria. E essa alegria ninguém mais tirará de vocês. Ele diz, vocês me perguntarão muitas coisas, mas o Espírito Santo há de vos explicar e ensinar. Eu gostaria de continuar falando de João 16, mas eu vou aqui ponderar as palavras. João 16 era a tristeza da despedida de ninguém mais ou menos do que o próprio Senhor da vida, que era Jesus, era esse que estava se despedindo. A despedida física, a despedida da aproximação, dos milagres, das palavras que mexem, quando nós ouvimos Paulo Neto cantar, a palavra presença que mexe por dentro da gente, assim eram as palavras de Jesus, ardia o coração, transformava vidas, um olhar de Jesus mudava as vidas. Tinha muita razão para eles não quererem que Jesus se fosse. Essa era a tristeza. Quando você olha a tristeza do Salmo 51, não era a tristeza da partida de alguém. Era a tristeza de alguém que haviam cometido falhas, haviam cometido deslizes irrecuperáveis. Não tinha como mais voltar. Não tinha como retroceder. Aquelas situações que você não consegue sustentar, porque não tem sustentação. Eu estou falando de Davi no Salmo 51. Salmo 51 de Davi é um salmo que mostra, eu estou aqui voltando ao texto, mostra a realidade humana. Por mais que Davi foi chamado lá do pastoreio, o Espírito Santo veio sobre ele, e a partir de então ele tinha uma outra realidade. Ele foi chamado, ele foi vocacionado. Do pastoreio de ovelhas, ele foi pastorear o grande rebanho, que era o povo hebreu, que eram os israelitas. Mas entre o pastoreio e o tempo dele pastorear o rebanho de Deus, que eram os israelitas, ocorreram várias coisas, várias perseguições. Ele teve que matar gigante, ele teve que enfrentar a fúria de Saul endemoniado, querendo flechá-lo o tempo todo. Ele teve que enfrentar outras oposições, teve que estar escondido em cavernas. Houve um momento tão difícil da vida dele que ele não teve saída, uma outra saída a não ser enfiar as mãos na boca e babar, que as pessoas olharem para ele e dizem, não, ele está louco, vamos deixá-lo. O momento parecia de insanidade. Eu estou dizendo de quem? De Davi. De Davi, o que matou gigante. De Davi, o grande rei de Israel. De Davi, o homem que marca a história do Antigo Testamento, impacta nossas vidas,
Porque a Bíblia própria revela, Deus próprio revela, dizendo que Davi era um homem segundo o seu coração. Era um homem nessa esfera, um homem perfeito. Mas era homem. E vocês já ouviram eu dizer, mencionar em outros programas, o cuidado que nós temos que ter quando as pessoas mencionam uma mulher de Deus. Não porque é uma mulher de Deus, é fato, mas é mulher. É um homem de Deus, é fato, mas é homem, ou seja, são falíveis. E tem pessoas que cegamente, eles acreditam piamente que homens e mulheres de Deus são infalíveis. Está aqui a grande prova. Um homem com tamanha virtude, com tamanha responsabilidade, com tamanho chamado. O Salmo de número 51 revela a sua grande tristeza, a sua grande decepção. Ele tinha sobre a sua vida a condenação de uma ilicitude moral, de um adultério, que ele não tinha como escapar, ele não tinha como fugir. Porque não foi apenas a visibilidade humana, mas o próprio Deus o confrontou através de Natã, e ele disse: esse homem sou eu mesmo. Mais que ele tivesse arrependido, como de fato arrependeu, e o Salmo 51 traz esta realidade, mas ele não tinha como voltar atrás, porque o seu ato teve consequências. Como todos nós em nossas falhas, existem as suas consequências, o ato em si. Por mais reprovável que seja, mas ele tem no mínimo a sua consequência. Quando não envolve outro ou outras, envolve a própria pessoa. Não é apenas a pessoa cometer uma ilicitude, uma falha, e dizer: Senhor, perdoa. O Senhor perdoa, mas aquilo fica. Davi, em outras oportunidades, ele orava, e aqui mesmo ele diz: Senhor, o meu pecado está sempre diante de mim. Me admiro um líder que eu assisti, e ele dizendo: eu vou orar por você. E todo o seu passado, todo o seu pecado será esquecido, você não vai lembrar de mais nada. Eu fiquei imaginando, será que a oração dessa pessoa é para dar uma amnésia? Não, nem Deus no processo de transformação, quando o texto diz que nós temos a mente de Cristo, mas a nossa natureza, ela ainda permanece. Ela não é anulada. Nós não temos como esquecer. E esquecer dos nossos pecados, Davi diz: o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, sempre eu vou lembrar que eu pequei. Sempre eu vou lembrar, Senhor, que eu falhei, mesmo recebendo o teu perdão e a tua misericórdia. As horas me convidam a voltar rapidinho para o texto e encerrar, porque nós temos uma oração ainda. O Salmo de número 51, quando Davi, Senhor, diz lá no versículo 1, Senhor, tenha misericórdia de mim, lava-me, porque eu reconheço as minhas transgressões, dizia Davi. Essa é a grande virtude de Davi. Ele dizia: não, é a minha transgressão, mas eu fiz porque é por causa do fulano, do outro que me induziu, de não sei quem que me levou. Não, ele não acusa ninguém. Ele não acusa a mulher, ele não acusa Urias, ele não acusa ninguém. Ele diz: a minha. E essa é a grande virtude do ser humano, quando pode assumir os seus próprios erros, as suas próprias falhas. E ele diz: Senhor, o meu pecado, ele me persegue. Não tem jeito, porque contra ti, Senhor, não foi apenas diante do ser humano, contra ti eu pequei. Eu fiz aquilo que o Senhor reprova. De modo que justa é a tua sentença. Olha o versículo 4. Justa, Senhor, é a tua sentença. O Senhor tem razão de me condenar. Eu sei que sou pecador.
E eu sei, não é da agora que eu pequei feio, como diz o texto. Mas eu sei que, desde que eu me entendi por gente na nossa linguagem humana, eu reconheci que eu era pecador. Desde que a minha mãe me concebeu, ela já me concebeu em pecado. Eu sei, Senhor, que a sabedoria me ensina, o Senhor me ensina lá no íntimo, o que ele estava dizendo, Senhor, tem a voz da minha consciência, que me faz reconhecer que eu sou pecador antes de qualquer lei, antes de qualquer realidade. Mas eu venho te pedir, Senhor, purifica-me, e eu sei que eu ficarei puro. Lava-me, Senhor, e eu ficarei mais branco do que a branca neve. Que é possível que a neve, por mais branca que seja, onde ela caia tem alguma contaminação. Mas diz, Senhor, eu serei mais branco. O versículo de número 8, então, diz, Senhor, faze-me ouvir novamente o júbilo e a alegria. Porque tudo o que ocorreu foi como se o Senhor me esmagasse os meus ossos. Diz, na verdade, Senhor, eu tenho vergonha do Senhor. Esconde, Senhor, o teu rosto dos meus pecados. Mas apaga, Senhor, as minhas transgressões, as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim, dentro de mim, um espírito estável, que não esteja com uma tendência tão maléfica como o meu. E eu venho te pedir, Senhor, não me lances, não me expulse da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me, Senhor, a alegria da tua salvação. E sustenta-me, Senhor, com um espírito que esteja pronto a te obedecer. Porque passando isso, Senhor, eu ensinarei aos transgressores, aos pecadores, o caminho que me leva ao Senhor. Ó Senhor, dá a palavra aos meus lábios, dá alegria aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. O Senhor o Senhor não se agrada do sacrifício, mas o sacrifício para o Senhor são um coração contrito e quebrantado. Esse o Senhor não despreza. Meus amados, que Deus continue abençoando a sua palavra e abençoando a sua vida e a minha vida. João 16, a tristeza da despedida de Jesus. Salmo 51, a tristeza da nudez do pecado de Davi diante do Senhor. Mas que a presença, a graça do Senhor venha sobre as nossas vidas e nos guarde a cada dia deste vírus invisível que destrói a nossa própria imunidade diante da bênção, da presença de Deus e da presença das pessoas. Mas Jesus tem um antídoto que vem para neutralizar, para eliminar esse vírus do pecado. Vou aqui usar a linguagem do momento. E vem trazer saúde plena às nossas vidas. Nós vamos orar. E não esqueçamos de orar pelos profissionais da saúde, porque o programa já passou até do horário. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela tua verdade, a tua verdade, Senhor, que moe as nossas vidas e nos traz a tristeza, mas que seja a tristeza não segundo o mundo, ó Deus, mas a tristeza segundo o Senhor, que transforma em vida, em libertação daquilo que nos limita. Pai, nós entendemos a despedida em João 16, mas aceitamos neste momento a graça do Senhor através do Consolador, para continuar nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que a tua graça e misericórdia seja sobre todos aqueles que estão conectados conosco, nos assistindo, ouvindo, mas seja sobre todos nós da Nova Paraíso FM. Pai, nós intercedemos também pelos profissionais de saúde. Todos eles indistintamente, Senhor, da posição. A filha de nossa irmã, Senhor, que também é uma daquelas que estão dando o tempo, a sua vida, o seu trabalho, entre muitas pessoas enfermas
infectados pelas suas diversas formas. Eu peço, Senhor, guarda, que essas vidas, Senhor, se tornem imunes diante de toda, Senhor, essa circunstância e de toda essa epidemia e de todas as outras que poderão, Senhor, lhe alcançar. Guarda estas vidas, porque eles estão dando, Senhor, por dom, por profissionalismo ou não, estão doando a sua própria vida para que outros possam terem vida. Pai, guarde-os. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém? Meus amados, nós estamos indo embora, encerrando o programa Razão para Viver, já atrasados 2 minutinhos aqui. Desejamos que você tenha um bom almoço, uma excelente tarde e seja guardado na paz daquele que excede todo o entendimento. Nosso abraço, em nome de Jesus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1.